Saudações a todos que nos acompanham. Demoramos? Sim, demoramos bastante. Porém, voltamos. Hoje iremos falar sobre amarração amorosa, intervenções espirituais para pessoas com opções sexuais variadas. Então, nós iremos falar basicamente tanto para o cliente que tem esse desejo, essa necessidade, quanto também para os colegas, os religiosos, os praticantes, os mestres, bruxos, feiticeiros, para que eles possam também ter como base uma explicação teórica para o que envolve esse tipo de atendimento. Pois bem, em muitos casos nós temos algumas mudanças, algumas variações e algumas particularidades que são exclusivas para esse tipo de atendimento. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Então, amigos, quando nós vamos atender pessoas cuja opção sexual ela é variada, ou seja, fora do hétero, tá? Nós temos algumas particularidades. Dependendo da situação, o atendimento é idêntico, igual, como se fosse para um casal hétero, tá? Então, vamos lá. Quero iniciar aqui falando que nós temos aqui 3 públicos-alvo, tá? Quando eu digo público-alvo, é realmente a pessoa a qual eu quero influenciar, tá? Opção sexual, preferência sexual e inclinação sexual, tá? Então nós temos esses 3 grupos de pessoas, tá? Aquela pessoa que tem a opção sexual definida, e quando eu falo definida, estou me referindo publicamente, tá? Não interessa se a Maria, lá nos bastidores, a Maria é assim, ó, é aquele João que... A Maria é aquele João assim de... Se botar eu e a Maria lado a lado, a Maria é 10 vezes mais homem que eu. Isto, nos bastidores, não vai influenciar em nada na avaliação que eu estou fazendo para um atendimento espiritual, tá? Então nós temos que levar em consideração a opção sexual social daquela pessoa. Então, se a Maria, socialmente, ela demonstra ter a opção sexual hétero, então eu tenho que trabalhar como se a Maria fosse hétero. Então, eu tenho a Márcia, que está querendo aproximar-se, ter um relacionamento com a Maria. Só que eu sei, tenho indícios, tenho comentários, tenho muitos indícios e detalhes que apontam que a Maria, ela, nos bastidores, ela tem uma preferência sexual diferente da opção sexual, tá? Então, assim, ó, ela intimamente tem uma preferência diferente da opção, tá? Então, isso faz com que eu tenha uma dificuldade acima do padrão. O que é acima do padrão? Que seria acima de um atendimento hétero com hétero. Então, eu tenho, tá? Eu tenho aqui a Márcia, que quer um envolvimento com a Maria. Então, a Maria, socialmente, ela tem uma postura hétero. Então, a opção sexual da Maria é hétero. Mas a preferência dela é homossexual. A preferência dela é realmente a mesma que a Márcia, porém, nós temos aqui uma barreira, grande barreira, que é a parte social da Maria. Então, isso faz com que esse atendimento, ele tenha uma maior dificuldade. Para que você tenha uma ideia, se a Maria, tá? Se a Maria não tem nenhum relacionamento, é encarado a dificuldade, Márcia com Maria, nesses detalhes, como se fosse o atendimento Márcia
querendo conquistar Alfredo, e o Alfredo casado já há anos. Então, uma dificuldade grande, porque já tem ali um relacionamento firme, forte, estável, entendeu? Então, assim, ó, a dificuldade de um atendimento para opções sexuais variadas, ele também vai ter uma grande variação de facilidade ou dificuldade. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, tá? A opção sexual da Maria fosse homossexual, opção sexual, eu digo, socialmente, ela estivesse ao público socialmente apontando a opção sexual dela como homossexual. E a Márcia também é homossexual, então é um trabalho normal. Não vai ter uma dificuldade maior do que se fosse um casal de hétero. Como se fosse, por exemplo, a Fernanda com o Ricardo. Eu quero unir a Fernanda com o Ricardo tá sozinho, não tem relacionamento, então eu tenho uma dificuldade padrão, tá? Uma dificuldade padrão. Então, a dificuldade existe, mas não é assim, um bicho de sete cabeças. Mas eu tenho aqui a Márcia e a Maria, ambas socialmente, elas expõem socialmente a mesma opção sexual, é normal, a mesma coisa como se eu estivesse atendendo um casal de hétero, tá? Então, o trabalho que nós vamos executar, o ritual, a magia, o feitiço, a oferenda, o padre, seja o que for, qualquer tipo de intervenção espiritual vai ser a mesma. Não existe um trabalho espiritual, assim, específico. Não, isso aqui é só para opções sexuais variadas, é só para homoafetivo. Não. Existem, sim, alguns rituais com algumas entidades em específica que são mais inclinados para isso. Mas, em se tratando, assim, do básico, do padrão, qualquer tipo de intervenção espiritual, ela não vai determinar se aquela receita é exclusiva para hétero ou não, tá? As receitas, elas atendem a qualquer tipo de opção sexual. O que pode, sim, ter uma diferença é na entidade que eu vou escolher, porque algumas entidades têm preferências para héteros, preferências para casal de mulheres, preferência para casal de homens, preferência para triângulo amoroso com 2 mulheres e um homem, preferência para triângulo amoroso, 2 homens e uma mulher, e assim por diante. Agora, vamos para o seguinte exemplo. Nós temos o Roberto, que tem o interesse em um relacionamento com o Alexandre. Socialmente, a opção sexual do Alexandre é hétero. Nos bastidores, quando eu digo nos bastidores, tá? Eu falo assim, ó, no grupo familiar, no grupo de amigos, lá nas fugidinhas, tá? Enfim, nos bastidores é fora de grandes olhares e fora de apresentações sociais, de redes sociais, tá? Então, bastidores é aqueles momentos em que realmente são mais reservados. Então, nos bastidores, o Alexandre, ele também demonstra uma preferência hétero, porém, a forma como ele gesticula, a forma como ele fala, alguns olhares que ele acaba deixando escapar, indicam que ele tem uma inclinação para outra opção sexual. Entendemos aqui, amigos, que eu não estou falando só de homossexual, tá? Estou falando para qualquer tipo de preferência sexual, tá? Então, eu estou falando homossexual, bissexual, pansexual, enfim, trissexual, tá? Então, assim, ó, é qualquer tipo de opção sexual fora o hétero, tá? E não estou dizendo que o hétero é o padrão, é o normal. Não, hétero é uma opção sexual, assim como outras quaisquer. Tá? Somente a sociedade acaba dando mais foco e prioridade para o hétero, porque vamos dizer que o hétero, até hoje em dia, ainda é um pouco acima da maioria, né? Então o hétero é a maioria, mas por pouco, né? Dizemos assim, que é por pouco o hétero é a maioria da sociedade, tá? Mas enfim, então, os comentários aqui são para qualquer opção sexual, tá? Então, voltando. De acordo com alguns gestos, olhares, a forma de falar, a forma de gesticular, algumas escolhas que faz o Alexandre, dá a entender que ele tem uma inclinação a ter uma outra opção sexual. Então,
Esse tipo de ajuda espiritual, a que nível está? Está num nível difícil, bem difícil. Quando nós temos uma pessoa que ela é socialmente já exposta como uma opção sexual variada, então nós temos uma dificuldade padrão, assim como se fosse um casal hétero. Quando nós temos uma pessoa que socialmente ela demonstra uma opção sexual, lá nos bastidores ela tem a preferência sexual diferente, é difícil, porém é algo que a gente trabalha com algo um pouco mais forte e a gente equilibra, assim, uma boa chance de resultados. Agora, quando nós temos alguém que socialmente e nos bastidores, para os amigos, parentes, aquelas pessoas mais chegadas, aquelas pessoas que estão na sua intimidade, mesmo assim, ele demonstra ter a opção sexual hétero, ele só tem uma inclinação, é algo bem difícil, bem complicado, porque, neste caso, além da sociedade como um todo, ele também tem barreiras ali sociais, familiares e na raiz da sua estrutura, o seu ecossistema, o seu micro-universo, ele tem dificuldade de expor isso, de enfrentar isto dentro do seu micro-universo, dentro do seu próprio ecossistema. Então, isso dificulta bastante as chances de resultados. Então, eu preciso de mais força espiritual ou uma continuidade de trabalhos, tá? Então, assim, ó, quanto maior a dificuldade natural de alcançar determinado objetivo, maior deve ser a minha força empregada para tentar alcançá-lo. Ou então, continuidade à média força, tá? Quando eu digo assim, ó, continuidade à média força, o que significa isso? São trabalhos de pequeno, médio porte, realizados com frequência. E a frequência deve ser no mínimo, tá? No mínimo, 3, 5, 7 trabalhos, tá? Ah, mas isso é muita coisa. Nada que tenha dificuldade natural de ser alcançado terá facilidade em trabalhos espirituais para se alcançar, ok? Senão não existiriam outras religiões, não existiriam outras culturas, não existiria mais nada, existiria só 2 ou 3 formas de magias, de bruxarias e pronto, o mundo não haveria mais nada no mundo para se idolatrar, para se cultuar, para se ter fé, tá? Mas, seguindo adiante. Então, quando nós temos um objetivo difícil ou um objetivo gigantesco, ou nós trabalhamos com uma determinada frequência com força, com a maior força possível, tá? Ou então nós trabalhamos com sequência de pequenos médios para se romper barreiras e assim ir minando e tomando conta do espaço, tá? Então, quando nós temos esse tipo de situação, a pessoa, tanto no social quanto nos bastidores, ela pode até ter inclinação, mas ela nem mesmo lá na intimidade, com os amigos, com os confidentes, mesmo assim com aquelas pessoas, ela é normal, da mesma forma como se porta socialmente, ela se porta lá no íntimo com as pessoas mais próximas, é uma dificuldade muito grande. Mas agora, para aqueles casos em que, tá? Para aqueles casos em que a pessoa-alvo, socialmente, lá nos bastidores, e nem mesmo tem uma inclinação a ter uma opção sexual de acordo com aquilo que eu quero. Que dificuldade é essa? Enorme! Porque aí nós temos que quebrar a parte social, a parte do microcosmo e a parte da própria estrutura que a pessoa já montou para ela, tá? Então, assim, todo ser humano, masculino ou feminino, todo ser humano, ele pode ter inclinações para outras opções sexuais. Depende do seu ecossistema, da forma de criação, de tudo aquilo que viveu até aquele momento. Porém, muitas vezes pessoas têm fantasias, desejos e o sonho de ter experiências sexuais ou realmente a opção sexual daquela pessoa é totalmente ao contrário daquilo que ela viveu, daquilo que ela demonstra, mas
ela está tão concentrada, tão retinha, tão programada em ser aquilo que o seu mundo individual e a sociedade exigiu dela, que ela fica ali, ó, presa naquele ciclo, presa naquela estrutura, preso naquele personagem. E aí a dificuldade de se quebrar isso é enorme. Então entenda, se nós temos você que deseja, por exemplo aqui, ó, a Fernanda, tá? A Fernanda quer ter um envolvimento amoroso sexual com a Cláudia, só que a Cláudia, socialmente, opção sexual, hétero, lá nos bastidores, preferência sexual, hétero, e ela não tem nenhuma inclinação de ter as chances de repente, experimentar experiências sexuais diferentes. Neste caso, a dificuldade é enorme, porque nós temos muitas e muitas barreiras para serem quebradas. Seria a mesma dificuldade para um ataque espiritual realmente bem significativo, tá? Então, meus amigos, em resumo, se você ou o seu cliente tem uma opção sexual fora hétero e tem interesse em alguém, interesse amoroso ou sexual, em uma pessoa a qual tenha a mesma opção sexual que você, estando ela solteira ou em um relacionamento, o atendimento e o investimento financeiro no atendimento é idêntico como se fosse para um hétero. Porém, se a pessoa alvo, a pessoa a quem iremos influenciar, se ela tem qualquer tipo de postura diferente a esta que falamos agora, o investimento e a dificuldade vai depender de acordo com várias particularidades exclusivas daquele caso. E você, se estiver buscando atendimento hoje e tem interesse, tá? Por exemplo, você tem interesse na Cláudia, tá? Você tem interesse na Cláudia. Aí você conversou com alguém, tá? Com um mestre, com um bruxo feiticeiro, uma mãe de santo, enfim, conversou com alguém em busca de atendimento. A situação foi avaliada. E você recebeu informações, você recebeu, então, as opções de atendimento. Beleza. Mas agora você não passou por atendimento, passaram-se ali alguns meses e você buscou novamente ajuda espiritual, mas agora, hoje em dia, você não quer a Cláudia, hoje em dia você quer a Adriana. São outros tempos, é outra situação, é outra pessoa. A avaliação será do zero e talvez seja mais difícil ou mais fácil, ou a mesma coisa do que foi avaliado a sua situação lá há meses atrás. E, voltando ainda, se você recebeu orientações, informações, recebeu um orçamento, indicações e valores de atendimento, hoje, se passarem 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e você quiser atendimento, você querendo a mesma pessoa, já é diferente, já é outro caso, já é outra situação. É necessário uma nova avaliação, porque a vida não ficou parada, a vida não ficou congelada. Então, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. E sempre que você for procurar por uma ajuda espiritual, entenda que se você hoje buscou informação e passaram-se semanas, meses, talvez o atendimento que é o mais recomendado para a sua situação não seja o mesmo recomendado há semanas, meses atrás, ok? Então, pessoal, espero ter ajudado de alguma forma aí com os comentários que fizemos hoje. Voltamos aí com o nosso canal. Vamos ver se agora a gente consegue lá seguir direitinho, bater o ponto direitinho, né? Mas agradeço muito a companhia de todos, agradeço aqueles que ficaram lá mandando mensagem lá nos sugestões e dicas. Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Mandando mensagem pelo WhatsApp, pelo Telegram, enfim. Nós não abandonamos o canal, simplesmente muitas atividades que a gente está tentando reorganizar algumas atividades aí, porque, enfim, né, o dia só tem 24 horas para todos, inclusive para nós que trabalhamos aqui, ok?
Muito obrigado e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.